De volta, nobres alunos, para a terceira parte da aula do domingo, hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, pelo CETEP. Sou o professor Eric Brasil e a disciplina é Gestão Aplicada número 1 para a turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Muito bem, vamos aqui prosseguir, né? Estávamos a falar sobre a liderança, a diferença entre liderança e chefia, e nós nos deparamos com muitos chefes, mas são raros os verdadeiros líderes, né? Estávamos aqui lançando alguns exemplos. Primeiro eu falei do Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos da América até poucos dias atrás. E o Donald Trump foi um chefe muito poderoso, não é? Até porque ele foi o presidente da nação mais poderosa do planeta Terra atualmente, né? da nação mais influente. Então, ele concentrou muito poder, certo? Ele falava o que ele queria, ele fazia o que ele queria, ele dava a opinião que ele queria, não é? Mesmo diante da crise da pandemia, do coronavírus, mesmo diante de guerras, mesmo diante das relações econômicas ou das polêmicas como a questão dos imigrantes, não é? E de outras nações, ele se posicionava e as pessoas tinham que aceitar a opinião dele, tinham que engolir a opinião dele, porque ele era um chefe muito poderoso, chefe de Estado e chefe de governo da nação, que concentra um grande poder militar, um grande poder econômico, um grande poder tecnológico, que são os Estados Unidos da América, certo? Só que o Donald Trump ele foi se envolvendo em muitas polêmicas, né? Enquanto ele tinha poder, ele falava o que queria nas redes sociais. O Donald Trump ele falava até no Facebook, no Twitter, principalmente, lá no YouTube, lá no Instagram, ele poderia dar a opinião dele e falar o que ele quisesse, mesmo que essas coisas fossem coisas irresponsáveis, né? Ele poderia. Mas o que foi que aconteceu? O mandato presidencial acabou. Foi eleito outro presidente, não foi? Por 4 anos, o Trump mandava e desmandava. Só que ele não foi reeleito. E aí, o que foi que aconteceu com o poder dele? Diminuiu. Ele continua sendo um homem poderoso porque ele é um bilionário, ele é muito rico, ele tem muito poder econômico, mas ele não manda mais no mundo, como ele mandava até poucos dias atrás. Então, toda aquela insurreição, toda aquela manifestação que ele acabou estimulando e que, infelizmente, acabou com a invasão do próprio Congresso americano, fragilizou os Estados Unidos e expôs os americanos de uma maneira que fizeram com que eles não admirassem mais o Trump, o Donald Trump. Tanto é verdade que foi proposto a ele um processo de impeachment, né? Esse processo foi arquivado, mas assim a imagem dele ficou muito arranhada como um chefe de Estado, né? Então assim isso é uma prova de que mesmo a chefia grandiosa, de grande poder, ela se acaba, não é? Se acaba mesmo. Professor, me dá um exemplo então de que a liderança ela tem uma longevidade maior do que a chefia. Eu vou te dar um exemplo. Tem um país mais pobre, muito mais pobre do que os Estados Unidos, muito menos influente, mais pobre até do que o Brasil, que é a África do Sul. A África do Sul é um país no sul da África, no sul do continente africano, não é? Um país parecido com o Brasil, cheio de contradições sociais e tudo mais, tem riqueza e tem pobreza, mas ainda assim o Brasil é um país melhor. Mas a África do Sul, em um determinado momento, nos anos 90 do século passado, foi governado por um cidadão chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela, na juventude, ele foi militante, agressivo, participou de muitas manifestações, não é? Mas ele lutava principalmente pela liberdade, pela igualdade racial, até que ele se transformou, não é? Ele teve uma reforma íntima e ele passou a ser uma pessoa pacífica, uma pessoa de paz, uma pessoa conciliadora, uma pessoa tolerante, mas ele foi preso e ele foi condenado à prisão perpétua, certo? O governo condenou ele por terrorismo, porque ele era considerado inimigo do governo sul-africano, que era comandado pela maioria branca, né? Ele era negro
e naquele país existia o chamado apartheid, que era um sistema de segregação racial, onde brancos e negros tinham um tratamento diferente. O branco ele podia ter quase tudo e o negro não podia ter quase nada. Aí o Nelson Mandela lutava contra isso. Ele e outras pessoas. Até os bairros eram diferentes. Oi? Até os bairros eram diferentes nessa época. Até os bairros eram diferentes, os lugares a frequentar eram diferentes, até os empregos. O branco ele poderia ser empresário, o branco ele poderia participar de clubes esportivos, o branco poderia ter poder político e o negro dificilmente teria isso. Né? Nem votar, votava. Até no esporte tinham rivalidade. Os negros gostavam de futebol e os brancos gostavam de rugby, que é algo como se fosse futebol americano. Né? Mas aí o Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua e, por conta da pressão internacional, essa pena perpétua passou e foi convertida a uma pena de 27 anos. Então, ele ficou 27 anos preso, encarcerado, numa prisão onde ele é obrigado a fazer trabalhos forçados e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, lá na prisão, ele também tinha acesso a livros e ele decidiu estudar, ele decidiu compreender a linguagem, a cultura dos seus inimigos, dos seus adversários, e ele aprendeu a perdoá-los, ele aprendeu a tolerá-los, ele aprendeu a entendê-los. E aí o Nelson Mandela foi, depois de 27 anos preso, libertado. Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz e ele se candidatou a presidente da República e ganhou as eleições. Pela primeira vez, um negro era o presidente na África do Sul, né? Porque os presidentes anteriormente a ele eram todos brancos. E aí todo mundo assim, os brancos ficaram com medo, achando que ele ia se vingar de todos, porque ele tinha sofrido muito, e aí ele dá o troco, né? Só que, em vez de se vingar, a primeira coisa que o Nelson Mandela fez ao sair da prisão, antes até de ser eleito presidente, foi dizer que perdoava todo mundo. Qualquer pessoa que tivesse feito mal a ele, ele perdoava. E quando ele foi eleito presidente, esse perdão se confirmou. Tanto é verdade que ele fazia questão que no gabinete presidencial trabalhassem tanto brancos quanto negros, que os seguranças dele fossem tanto brancos quanto negros. Ele fez uma integração da nação. Porque havia o preconceito dos brancos contra os negros, mas também havia o preconceito dos negros contra os brancos. Ele acabou combatendo esse preconceito de ambas as partes. Então, ele conciliou todas as raças, né? E por isso, muito embora a África do Sul ainda seja um país pobre, mas por isso Nelson Mandela foi considerado um grande líder, um líder de tolerância, um líder de conciliação, um líder que se tornou exemplo para o mundo. Um exemplo tão forte que ele era convidado por outros países, até por países poderosos, na época os próprios Estados Unidos, que tinha como presidente o Bill Clinton, né? Se espelhavam nele, no modelo de liderança dele. A ONU convidava ele para conferências e de maneira internacional. Então, ele foi um líder nacional no seu país, a África do Sul, e foi um líder internacional também. E ele também era um chefe. Por que ele era um chefe? Porque ele foi eleito presidente. O presidente era chefe de governo, chefe de Estado, ele tinha poder de mandar naquele momento, durante aquele mandato dele. Mas olha só como a liderança é uma coisa muito boa. Não é aula. Tem que continuar a aula aí ao caso. Temos uma breve interrupção na transmissão, mas vamos continuar. Né? Estamos falando do Nelson Mandela. Né? E falando do Nelson Mandela, nós fizemos aqui uma colocação interessante, não foi? Nelson Mandela assumiu uma posição de liderança, como um exemplo, mas assumiu também uma posição de chefe, uma posição de chefia, não foi? Porque ele se tornou presidente da República. E na condição de presidente da República, o Nelson Mandela tinha poder. Só que quando o mandato dele acabou, e ele saiu do poder, e ele deixou de ser um chefe, ele continuou sendo um líder. Ele continuou sendo respeitado como um líder. Ele continuou tendo seguidores. E olha só como a liderança é. Quando você é um verdadeiro líder, mesmo com a sua morte,
a liderança não morre. Nelson Mandela já faleceu há não muitos anos atrás e a liderança dele continua impactando e influenciando. A liderança dele é tão forte que o discurso dele, as lições dele e tudo aquilo que ele deixou continuam impactando as pessoas. Continuam estimulando e inspirando as pessoas, principalmente aquelas que lutam por igualdade, principalmente aquelas que lutam contra a discriminação racial. Não é? Essa é a força, esse é o poder da liderança. Olha aí, temos aí mais um aluno aí, né, Nilson? Legal, que bacana, participando aí com a gente. Muito bom, certo? Isso é liderança, né? Aí o Nilson aí é um pai de família, é um chefe de família, mas também é um líder de família, né? Então, assim, você pode ser um chefe? Pode. Mas, se você for um líder, é bem mais interessante. O ideal é que você pudesse unir as duas coisas. Caso você assuma uma posição de poder, de supervisão, de gerência. Mas a liderança não necessita de nenhuma posição de poder. E, professor, existem tipos de líderes? É isso? Eu posso classificar a liderança? Sim. A liderança pode ser uma liderança autoritária, que é muito parecido com um chefe. Eu chamo isso de líder autocrático. A liderança pode ser uma liderança democrática, uma liderança participativa, que escuta a opinião da maioria. A liderança pode ser liberal, que dá liberdade, que deixa a coisa fluir, sem interferir muito. E a liderança pode ser situacional, quando o líder ele tem uma maturidade tão grande que ele consegue unir, intercalar tanto a liderança autoritária, quanto a democrática, quanto a liberal, conforme a situação exigir. Certo? Professor, então quer dizer que o líder pode ser autoritário, democrático, liberal ou até situacional, positivo, certo? Ele pode ser. Basicamente, eu vou apresentar para vocês esses 4 tipos de liderança. Normalmente se apresentam 3, mas eu vou apresentar 4 tipos para você, não é? Então, nós temos aí a liderança autoritária, a liderança democrática, a liderança liberal e a liderança situacional. Professor, me diz o que é um líder autoritário? Como eu já disse, é um líder também chamado autocrático. Muito parecido com o chefe, aquele que concentra a tomada de decisão nele. Ele é o centro das atenções e das decisões. A maioria dos grandes reis da antiguidade eram líderes autoritários ou autocráticos, concentradores do poder. Eles poderiam ser bons, eles poderiam ser maus, mas eles eram autoritários. Uma única pessoa era rei, era chefe militar, era juiz e também concentrava as finanças. Era muito poder. Imagine você um rei, como o rei Saul, o rei Davi ou o rei Salomão. Muito embora eles tenham sido chefes, porque eram reis, eles também eram líderes de suas tribos, de seu povo, e eles concentravam muito, mas muito poder. Um rei como o rei Saul, como o rei Davi, como o rei Salomão, eles eram chefes políticos de Israel, eles eram chefes militares de Israel, eles eram juízes, eles criavam e julgavam as leis, eles eram legisladores, criavam as leis e ainda julgavam conforme essas leis. E eles também controlavam o poder financeiro. Ninguém, hoje em dia, tolera mais esse tipo de chefia e esse tipo de liderança tão concentradora, né? Os reis
A maioria dos reis que ainda existem sobre a terra, são poucos, eles não têm essa concentração toda de poder. São muito poucos aqueles que têm. Talvez o rei da Jordânia tenha, mas o rei da Espanha não tem, a rainha da Inglaterra não tem todo esse poder concentrado. Mas os reis da antiguidade tinham, não é? A liderança que eles exerciam era uma liderança autoritária, autocrática. Se Davi dissesse que era para ir para a guerra, o israelense tinha que ir. Se Salomão quisesse cobrar um tributo alto, ele cobrava. Se Saul quisesse exterminar parte do povo, ele exterminava. Não é? Muito embora fossem chefes, fossem líderes também, mas eram líderes autocráticos, porque era um tempo semi-selvagem. Não apenas reis, mas também chefes religiosos, em determinados momentos, também foram autoritários. Professor, me dá um exemplo de um chefe autoritário. Moisés. Professor, Moisés foi um líder? Foi também. Autocrático, autoritário, em muitos momentos sim. Diga, Nilson, pode falar. Eu não estou te escutando muito bem. Ainda não, ainda. Fecha o teu vídeo e fala, talvez melhore. Às vezes é a sua conexão. Eu não estou conseguindo te escutar, mas se você quiser fazer uma pergunta no bate-papo, aí eu posso responder. Pode ser um problema no seu alto-falante. Acho que você está usando o computador, né? Não estou te escutando, Nilson, mas eu estou te vendo. E se você quiser fazer uma pergunta pelo bate-papo, escrevendo, eu posso responder. Ainda não? Agora estou escutando, agora sim, positivo. Pronto. Assim, a questão da liderança e chefia depende muito da equipe que você trabalha. Se você tem uma equipe que flui, que dá produção, não tem por que você ser um chefe ruim, não tem por que você ser um líder ruim. Depende muito das pessoas com que você conduz, né? Se todo mundo trabalha em conjunto para vencer a meta, bater a meta, conquistar o objetivo, não tem por que você ser um chefe ruim. Então, acho sim, que a maioria das vezes o chefe depende muito da equipe que trabalha com ele, né? Para ele ser um chefe bom ou ruim. Isso é bem verdade, Nilson. Isso influencia bastante. É claro que o líder ou o chefe podem decidir ser mais duros ou mais flexíveis, não é? Mas dependendo do contexto, do ambiente onde ele está inserido, ele tem que assumir uma posição mais autoritária, mais democrática ou mais liberal. Um exemplo, Moisés. Moisés viveu há mais de 3.000 anos atrás, numa época semi-selvagem, onde o povo que ele liderava era um povo que estava habituado à escravidão, não sabia o que era liberdade, não sabia lidar com a liberdade. Professor, desculpe então, mas sua voz está saindo direito, não. Isso depende da sua conexão. Todos sentem isso? Para mim tá normal. Tá normal aqui. Tá normal? Pronto. Então, como eu estava dizendo, Moisés era um líder autoritário e autocrático, porque a época dele exigia isso. Não é? Como o Nilson falou, os liderados dele eram pessoas semi-selvagens, grosseiras, sem instrução. Então, havia necessidade daquela liderança mais enérgica de Moisés. Se você for comparar Moisés com Jesus, por exemplo, você vai ver que são muito diferentes. Não é? O estilo de liderança dos dois é bem diferente. Até hoje tem gente que prefere seguir a Moisés do que Jesus. Mas entenda, porque Moisés não é que fosse mal, é porque ele vivia numa época muito mais selvagem do que a época de Jesus. Jesus é mais novo do que Moisés, no sentido da época, e do que a nossa. Não é? Então, Moisés assumiu uma liderança autoritária, uma liderança, por assim dizer, mais enérgica. Né? Às vezes o poder sobe a cabeça, está dizendo...
o Grijaba, pode acontecer, certo? Professor, o que é um líder autoritário eu já entendi, é um líder parecido com um chefe, concentrador, centralizador, não é? Mas o que é um líder democrático? O líder democrático é um líder participativo. A liderança democrática, ela participa da tomada de decisão com outras pessoas. Da maioria, né? Normalmente prevalece a decisão da ela- maioria. Ela Certo? compartilha opiniões, né? Compartilha opinião. É o estilo de liderança mais aceito no mundo hoje. É o que nós esperamos encontrar num líder hoje. É que ele seja democrático. Hoje nós temos dificuldade em assumir que um líder é autoritário, muito embora apareçam alguns, mas nós normalmente queremos líderes mais democráticos, porque nós queremos participar da tomada de decisão, não é? Então, assim, muito embora alguém possa pensar diferente, mas nós podemos conciliar essas ideias através do líder democrático. Diga, Antônio José. E assim, eu acredito que nesse democrático aí, os colaboradores se acham até mais importantes, porque estão dando opinião do que de tudo, né? No caso. Isso, acredito exatamente. Gostei, Antônio José. É verdade, o líder democrático ele tem mais legitimidade, porque o que ele está fazendo não parte só dele. O que ele está fazendo foi chancelado, foi legitimado por outras pessoas, né? Então, ele é mais legítimo hoje em dia, o líder democrático, com certeza. O Brasil, apesar de tudo, apesar de todos os problemas que tem enfrentado, ainda é um país democrático, não é? Então, aqui no Brasil, muito embora nós tenhamos uma democracia representativa, mas nós temos uma democracia, sim. Nós escolhemos o presidente da República, nós escolhemos o governador de estado, nós escolhemos o prefeito, nós escolhemos o poder executivo, que são esses que eu falei, aqueles que administram o município, o estado ou o país. E nós também escolhemos o poder legislativo, aqueles que fazem as leis, né? O Lucas pergunta: o líder democrático dá espaço para todos darem opinião para solucionar algum problema? É isso, sim. O líder democrático dá espaço, ele respeita a opinião da maioria de maneira direta ou indireta. Nas empresas, de maneira direta. Nos governos, de maneira indireta. Né? Por que a lei no Brasil tem uma certa influência popular? Porque nós escolhemos o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador da República. Essas pessoas fazem a lei, não é assim? Por isso que quando você decide se omitir ou não votar, ou votar de qualquer jeito para um vereador, para um deputado, para um senador, você está deixando correr frouxo a questão das leis. Não é? Quem faz a lei no Brasil não é o juiz, não. Quem faz a lei no Brasil é o tiririca. Quem faz a lei é o poder legislativo. Legislativo. Quem é que aprova as leis no município? Não são os vereadores? Isso. Quem aprova as leis, quem elabora as leis no Estado, não são os deputados? Isso. E no país, não são os deputados federais e os senadores? São essas pessoas que fazem as leis. E essas pessoas foram eleitas e escolhidas democraticamente pelo povo, pelo eleitor. Isso é democracia. Isso pode ser ruim, isso pode ser bom, mas foi feito para ser bom. Não é assim? Foi planejado, né? É um colegiado, exatamente, é uma escolha. Por isso que é tão importante, as pessoas criticam o Congresso Nacional, mas é muito importante a existência do Congresso Nacional, é muito importante a existência da Assembleia Legislativa, é muito importante a existência da Câmara Municipal, porque sem esses instrumentos
o presidente da República, o governador de estado e o prefeito, eles se transformam em reis. Seria um líder autoritário. Concentram muito poder. E nós não podemos admitir uma concentração exagerada de poder no sistema democrático. Também tem o poder judiciário. Só que no Brasil não é o povo que escolhe o poder judiciário, não. O juiz, ele passa no concurso público depois de ter sido formado em direito, ter 3 anos de prática jurídica, faz o concurso para juiz substituto, aí ingressa, né? Aí tem os tribunais e tudo mais. São as pessoas mais letradas, entre aspas, dos poderes públicos, são os juízes, né? E representam um outro tipo de poder, dá peso e contrapeso ao poder, certo? Bom, a democracia foi feita para ser boa, mas às vezes ela pode servir ao mal, se a gente deixar. Se você escolher bandidos para compor o Congresso Nacional, vai ser a democracia dos bandidos. Se você escolher gente séria para o Congresso Nacional, será a democracia de gente séria. Certo? Então, a democracia, ela funciona dessa forma. O mal e o bem também existem nela. Professor, e tem outros estilos de liderança? Tem sim. Tem o líder liberal. O líder liberal, ele dá liberdade. Mas será que liberdade é uma coisa boa? Tem que ter cuidado com ela, porque não é todo mundo. Talvez não. Não é todo mundo que sabe lidar com a liberdade, não, né? Tem até uma frase que diz assim: dê dinheiro, mas não dê liberdade. Mas não dê liberdade. Porque a liberdade, ela é boa, mas quando a pessoa não é evoluída ainda moralmente, ela é perigosa. É como uma criança, né? Você é pai, você não vai deixar seu filho fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Você vai impor limites. Porque se você der uma liberdade total, ele pode fazer coisas que vão prejudicar a ele mesmo. Se você der liberdade para uma criança escolher o que é que ela vai comer na hora que ela quiser, você pega seu filho e diz assim: meu filho, está aqui uma caixa de chocolate, está aqui um prato de feijão com arroz, na hora do almoço. Escolha. Normalmente a criança vai se entupir de chocolate e não vai comer o feijão com arroz. O pai de verdade, ele vai dizer: coma o feijão com arroz e se você terminar, eu lhe dou um bombom dessa caixa, né? Então, tem que ter cuidado com a liberdade. A liberdade só é boa quando você sabe lidar com ela, quando você tem maturidade para lidar com ela. Enquanto você não tem essa maturidade, você deve ter uma liberdade relativa. Como a criança deve ter uma liberdade relativa, como um adolescente deve ter uma liberdade relativa. Hoje, a televisão, a mídia e outros instrumentos estimulam muita liberdade exagerada, só que, às vezes, essa liberdade exagerada se transforma em libertinagem. Não é? Por quê? Porque a criança e o adolescente não estão plenamente formados ainda para tomar plenamente conta da sua vida. No Brasil, até os 18 anos, o pai, a mãe, o cuidador, tem o pátrio poder, né? Agora está se transformando em poder familiar, tem outras nomenclaturas, mas você pode determinar a direção da educação do seu filho. Muito embora exista a internet, a televisão, a escola, mas você pode, certo? Claro, quando seu filho completa a maioridade, ele passa a ser dono das suas decisões, mas ainda assim com uma certa restrição, se ele por acaso ainda viver sob o seu teto. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Liberdade é bom, mas é bom quando tem orientação, quando tem responsabilidade, quando tem maturidade. Tem líderes liberais? Tem. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você for liberal com operários de uma indústria cujo primeiro turno de trabalho inicia às 6 da manhã, dizendo assim: ó, eu sou o líder de vocês, o primeiro turno começa às 6 da manhã, mas fiquem à vontade para chegar no horário que vocês quiserem. Que horas o operário vai chegar?
Às vezes, na linha de produção, é preciso dizer, ó, o horário é 6 horas, tolerância de 10 a 15 minutos. Se passar disso, tem desconto no dia de trabalho. Né? Então, tem que ter cuidado. Mas você pode ser liberal em outras situações? Pode. Exemplo, a equipe de cientistas, de biólogos, de biomédicos, que estão elaborando as vacinas contra a Covid-19, não precisa necessariamente ter alguém no pé deles, não. Eles podem receber a autonomia e a liberdade para trabalhar, porque eles têm responsabilidade, porque eles têm interesse em desenvolver aquela vacina, e não precisa a pessoa estar dizendo, ó, é 6 horas da manhã, ó, vai, produz, senão vai ser demitido. Não, ali tem pessoas conscientes onde eu posso, de fato, exercer uma liderança liberal, oferecendo liberdade para que eles possam produzir bem. Tá bom? Então, eu vou encerrar essa reunião e daqui a 2 minutos nós voltamos.